Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, começando mais um RB News. Bom, hoje eu vou comentar a decisão do STF que se deu no dia 11 de setembro, onde ele julgou a ação direta de inconstitucionalidade 5526, em que alguns partidos políticos pediam que ele decidisse se a aplicação da prisão ou das medidas cautelares alternativas à prisão, no caso de serem aplicadas contra parlamentares, teriam que ter o aval ou não do Congresso no prazo de 24 horas. O prazo de 24 horas se justifica porque esse é o prazo em que a Constituição dá para, no caso de prisão em flagrante delito por crime inafiançável. Nesses casos, a Constituição diz que depois do STF fazer o juízo jurídico acerca da prisão, ela tem que remeter os autos à Casa Legislativa em que o parlamentar pertence. Se for um deputado, remeter para a Câmara dos Deputados. Se for um senador, remeter para o Senado, para que o Senado ou a Câmara dos Deputados avalie, realize um juízo jurídico sobre essa prisão no prazo de 24 horas. Os partidos ainda nessa ADI 5526 mencionaram a ação cautelar 4070, em que o STF entendeu que seria possível afastar um parlamentar do exercício do mandato. No caso, foi o parlamentar Eduardo Cunha, que na época era o presidente da Câmara dos Deputados e que tinha acabado de conduzir o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Só que agora, o que parece, o STF mudou o seu entendimento. Vamos ver como foi a dinâmica desse julgamento, depois da vinheta. Bom, o dispositivo que foi objeto do julgamento, um dos objetos do julgamento é o dispositivo que está previsto lá no artigo 53, parágrafo 2º da nossa Constituição. O que é que diz esta norma constitucional? Diz o seguinte: desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, resolva sobre a prisão. Então, o STF, o Poder Judiciário, faz um juízo jurídico sobre a prisão, enquanto o Legislativo faz um juízo político sobre a prisão. Só que o caso em discussão não era em relativo à prisão, era relativo às chamadas medidas cautelares alternativas à prisão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal. O que é que acontece? Quando o juiz ele entende que a prisão não é necessária para acautelar a instrução criminal, ele confere essas medidas cautelares alternativas à prisão. O sujeito, se estiver preso, ele recebe um alvará de soltura e no outro dia ele comparece ao juízo que emitiu, que decretou a prisão, para assinar um termo de compromisso, se comprometendo a cumprir todas essas medidas cautelares. Eu vou citar quais são as medidas cautelares previstas lá no artigo 319. A primeira é um comparecimento periódico em juízo, para informar as suas atividades. A segunda, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares. Terceira, proibição de manter contato com pessoa determinada. Quarta, proibição de ausentar-se da comarca por um período definido pelo juiz. Quinta, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, que foi essa cautelar que foi determinada para Aécio Neves. Sexta, suspensão do exercício de função pública ou de natureza econômica ou financeira, isso tem tudo a ver com os parlamentares. Sétima, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Oitava, fiança. E nona, monitoramento eletrônico, monitoração eletrônica. Bom, duas linhas se seguiram
no julgamento do Supremo Tribunal Federal, julgamento dessa ADI 5526. A linha do relator e a linha da divergência. O relator dizia que a Constituição Federal prevê que os parlamentares podem decidir apenas sobre a prisão de crime em flagrante delito inafiançável, que é a hipótese do artigo 53, parágrafo 2º, que eu li para vocês. Podem sustar o andamento de ações penais, que é a hipótese do artigo 53, parágrafo 3º, ou pode deliberar sobre a perda do mandato, que é a hipótese do artigo 55, parágrafo 2º. Mas a Constituição silencia sobre a necessidade do aval do Congresso na imposição de medidas cautelares alternativas à prisão. Conclusão do relator: se a Constituição silenciou e todas as exceções deveriam ser interpretadas restritivamente, na visão do relator, então se a Constituição silenciou, quer dizer que a Constituição confere esse poder ao Supremo Tribunal Federal, e esta decretação das medidas cautelares alternativas à prisão não podem, por ausência de previsão constitucional, serem controladas pelo Congresso. A divergência pensava no seguinte sentido: não concordava totalmente com a posição do relator, né? Não é que ela discordou totalmente, mas ela não estava totalmente de acordo com o relator, pois a divergência passou a entender, argumentava que se fosse permitido ao Poder Judiciário afastar um parlamentar do exercício das suas funções sem a consulta à casa que ele pertence, ou à Câmara dos Deputados, ou o Senado Federal, isso afrontaria a separação dos poderes e estaria dando poder ao Poder Judiciário, que não é eleito pelo voto popular, afastar um representante do voto popular. Isso também ofenderia o princípio da soberania popular. Então, o que é que ficou decidido, e foi essa divergência que venceu por 6 votos a 5, ou seja, mais uma das muitas decisões apertadas do Supremo. Então, o plenário decidiu que o Poder Judiciário, embora tenha competência para a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão previstas lá no artigo 319 do Código de Processo Penal, no caso de imposição de uma medida que dificulte ou impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato, essa decisão judicial tem que ser submetida, tem que ser remetida no prazo de 24 horas ao Congresso para a Casa Legislativa que pertence a esse parlamentar realizar um juízo político. Ou seja, decidir se mantém a decisão do Supremo da imposição dessas medidas cautelares alternativas à prisão ou se não mantém. Então foi isso que foi decidido, ou seja, o Supremo tem essa competência para a aplicação das medidas cautelares, mas se a aplicação dessas medidas cautelares interferirem no exercício do mandato, aí sim o Congresso vai decidir, vai fazer um juízo político. Por exemplo, se o Supremo decreta monitoração eletrônica, isso não interfere no exercício do mandato. Se o Supremo decreta pagamento de fiança, isso não interfere no exercício do mandato. Então não precisa ser submetida ao Congresso uma decisão desse tipo. Mas se o Supremo decreta, por exemplo, a questão do recolhimento domiciliar noturno, como foi no caso Aécio Neves, ou como decreta a suspensão da atividade pública, ou seja, suspensão do próprio mandato. Essas duas medidas cautelares, elas interferem no exercício do mandato. E aí, nesse caso, não é que o Supremo não pode decretar. O Supremo pode decretar, mas no caso vai ter que ser remetido esse processo para, no prazo de 24 horas, a Casa Legislativa, com a maioria dos membros, decida ou não sobre esse afastamento do parlamentar, ou essa interferência no mandato do parlamentar. E agora eu começo a fazer alguns comentários críticos a essa decisão. Qual é o objetivo dessa norma constitucional que determina que o Congresso tem que deliberar, fazer um juízo político sobre essa prisão ou sobre, no caso, essas medidas cautelares alternativas à prisão? Bom, a questão era que
era possível, isso é uma conquista da democratização, em que o judiciário simplesmente suspendia o exercício do mandato de deputados e senadores no período da ditadura. Então isso não é uma proteção ao parlamentar, isso é uma proteção ao cargo de deputado. Isso é uma proteção à soberania popular, isso é uma proteção à separação dos poderes. Então, nesse caso, é uma proteção que está na maioria das constituições modernas. Essa é a justificativa a essa proteção, que não é cláusula pétrea e que pode, por exemplo, ser modificada via emenda constitucional, segundo o meu entendimento. Eu sigo muito o argumento do ministro Dias Toffoli. Eu acho que nesse ponto foi um argumento perfeito, constitucionalmente perfeito, porque ele diz que se a Constituição dá o poder ao Congresso de fazer o mais, ela daria o poder de fazer o menos. Ou seja, se a Constituição confere ao Congresso Nacional, ou à Casa Legislativa que pertence ao parlamentar, o poder de sustar uma decisão judicial que decreta uma prisão, seria um raciocínio muito estranho, um raciocínio ilógico dizer que ela não daria o poder de sustar uma medida cautelar alternativa à prisão. Se ela pode o mais, que é sustar uma prisão, imagine uma medida cautelar alternativa à prisão. Então, meu entendimento nesse caso vai muito no que argumentou o ministro Dias Toffoli. E a segunda parte, e aí eu concordo com a divergência, é que isso ofenderia a separação dos poderes, conferia ao Poder Judiciário, principalmente nos dias de hoje no Brasil, onde a justiça está sendo realmente instrumentalizada politicamente, está se configurando práticas de lawfare, e eu posso falar disso em outro RB News, mas seria dar muito mais poder do que o Poder Judiciário já tem, e isso ofenderia a separação dos poderes, isso ofenderia o princípio da soberania popular e outros princípios, né? Então eu concordo com a decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora deixa eu trazer para vocês uma questão de bastidor aqui. Bom, os bastidores, os jornalistas que cobrem a Justiça e o Supremo Tribunal Federal disseram que, na verdade, o Supremo queria manter o entendimento dele no caso de Delcídio e no caso de Eduardo Cunha, que, segundo eu entendo, é um entendimento completamente equivocado, é um entendimento inconstitucional. Mas ele queria manter esse entendimento, ou seja, que é a possibilidade do Poder Judiciário afastar parlamentares, né? Mas o Senado, segundo esses jornalistas que cobrem os bastidores, o Senado já estava certo que não ia cumprir esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, diante da repetição da vergonha que foi no caso do afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado, que depois o Supremo no outro dia já tomou uma outra decisão, porque Renan Calheiros disse que não ia cumprir essa decisão do Supremo. Então, para o Supremo não passar por mais essa vergonha, é que foi tomada esta decisão. Então, o que cabe aqui, apesar de ter sido uma decisão constitucionalmente adequada, cabe aqui denunciar a incoerência do Supremo, né? Em que, em relação a Delcídio, em relação a Eduardo Cunha, foi uma decisão, em relação ao Costa Quente, Aécio Neves, foi outra decisão, né? E o posicionamento incoerente da própria ministra Carmen Lúcia, que no caso de Delcídio fez um super discurso contra a corrupção e a impunidade. Veja parte do discurso dela. Na história recente da nossa pátria, houve um momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Ela está falando do PT, obviamente, né? Depois nos deparamos com a Ação Penal 470, que é o mensalão, e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela
e esperança. Agora parece constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades. Criminosos não passarão a navalha da desfaçatez e da confusão entre imunidade, impunidade e corrupção. Não passarão sobre os juízes e as juízas do Brasil. Não passarão sobre novas esperanças do povo brasileiro. Porque a decepção não pode estancar a vontade de acertar no espaço público. Não passarão sobre a Constituição do Brasil. Depois desse discurso, inclusive, que ela permitiu, o seu voto foi de permitir o afastamento de Delcídio Amaral. Depois desse discurso, a própria imprensa disse que ela estava saindo como candidata à presidência da República Federativa do Brasil, né? Porque foi um discurso muito político. Se as audiências não fossem gravadas no Supremo, não teria metade desse discurso. E no caso, a Aécio Neves, ela, apesar de ter tido todo esse discurso, que é um discurso muito enfático, um discurso de uma pessoa que tem muitas certezas na vida, no caso, a Aécio Neves, ela disse justamente o contrário, sim, pode afastar. E aqui é uma questão curiosa o posicionamento de Carmen Lúcia, porque na verdade, se você pensar direitinho, Carmen Lúcia não votou nem de um lado nem do outro. Ela tentou se explicar tanto que ela terminou confundindo as coisas. Veja que parte dos ministros que acompanharam o relator disseram, não, o Supremo pode impor essas medidas cautelares e não precisa de aval nenhum do Congresso. E isso os 5 ministros que acompanharam o relator. Os 5 ministros que acompanharam a divergência disseram justamente que não, quando essas medidas cautelares interferirem no exercício do mandato, na verdade é necessário o aval do Congresso. O que é que a Carmen Lúcia fez? Bom, ela disse, se for para afastar parlamentar, tem que ter o aval do Congresso. Veja, na verdade, os ministros, eles estavam discutindo duas coisas e o afastamento parlamentar é uma coisa que não se relacionava com as duas discussões. Porque a questão era que, se a questão fosse de imposição de medidas cautelares que interferisse no mandato e não de afastamento ao parlamentar. Ela quis se explicar muito e terminou confundindo muito mais o meio-campo. Para mim, a única solução constitucionalmente adequada é agora, no dia 17, quando o Congresso vai decidir, o Senado vai decidir sobre o afastamento ou não de Aécio Neves, em razão de uma decisão da primeira turma que impôs como medida cautelar o recolhimento noturno, é a população fazer pressão. Mas dizer que o Poder Judiciário pode afastar um senador ou um deputado, para mim isso ofende a separação dos poderes e ofende o princípio da soberania popular. Mas eu quero saber o que vocês acham. Postem nos comentários aqui a opinião jurídica de vocês sobre esse caso. E em breve voltamos com mais outro RB News.